fala agora de contratação. O Juninho é o primeiro reforço da gestão de BAP para o Flamengo. O atacante chega para suprir uma carência no ataque do Fla. Ele foi anunciado hoje no campo do Ninho do Urubu. André Pessoa traz as informações para a gente. Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Galera, separei aqui para vocês uma seleção de informações do Flamengo desta quarta-feira, tá? Flamengo que acabou de oficializar a contratação aí do Juninho, né, do atacante, e também está muito próximo de fechar a contratação do Danilo. Lembrando, o Danilo, se vir, vai jogar como um zagueiro, não como um lateral. Bom, vou deixar aqui para vocês acompanharem um trecho do programa Troca de Passes do Sport TV. O link está aqui na descrição e também um trecho do canal do Vene Casagrande, tá bom? Vene Casagrande traz muitas informações, tá muito bacana aí. Vamos acompanhar até o final, por favor. Enquanto isso, se inscreva ao nosso canal e dê um like também nesse vídeo, tá bom? Vamos aqui às informações. Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo apresentou nesta terça-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2025, o atacante Juninho, jogador de 28 anos, revelado pelo Atlético Paranaense, que desde 2019 estava no futebol europeu, jogava no Karabag do Azerbaijão. O Flamengo vai pagar cerca de 31 milhões de reais pela contratação dele, ele que assinou o contrato até o fim de 2028 com o Flamengo. Na entrevista coletiva, falas curtas, falou sobre características dele, como foi receber a ligação do Filipe Luís, que foi decisiva para fechar o negócio, a adaptação ao futebol brasileiro e como ele não se vê como um substituto do Gabigol aqui no Flamengo. Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes ou o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Querendo ou não, o calibre que ele foi como jogador, de tudo que ele já conquistou na vida. Isso é um sonho de qualquer atleta. E por eu receber uma ligação dele, eu fiquei super feliz. E ainda por dizer que eu encaixo no modelo do jogo dele, não só no lugar que ele está, que é o Flamengo. Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais, então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. É a parte mais forte minha, eu não sou aquele centroavante de área, eu não sou um Pedro na vida, um cara de 1,90 m, uma força de que a bola vem no alto domínio e tudo mais. Mas o meu estilo de jogo é completamente diferente do dele, mas eu sou um jogador que tenta sempre estar ajudando a equipe, seja lá da maneira que for. Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele, e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre estar buscando as vitórias. O diretor de futebol José Boto participou da entrevista coletiva e falou sobre como foi o processo de scout e a contratação do Juninho, que tinha uma negociação encaminhada com o Sevilha da Espanha. E aquilo que eu falei com o Filipe logo desde do princípio, começamos a falar, havia características que ele queria no centroavante, não é? como vocês chamam, mas ao mesmo tempo que fosse alguém que pudesse depois jogar com o Pedro, não é? E pronto, chegámos ao nome dele. Foi um processo simples, porque ele tinha ele na base de dados dele e eu também tinha, portanto jogou logo ali. Depois o mais complicado foi, porque ele já estava quase fechado com outro clube, foi fazer-lhe a cabeça para vir para o Flamengo, mas não foi difícil, não é? O Flamengo é o Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga amanhã pelo Campeonato Carioca e enfrenta o Bangu, mas ainda com um time reserva comandado pelo Kleber dos Santos. O time principal do Filipe Luís estreia no estadual no sábado contra o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tchau, pessoal. Obrigada, André, pelas informações. E olha, o Juninho também falou sobre sua experiência no Azerbaijão e os sonhos dele como jogador de futebol. Flamengo é Flamengo desde quando eu sou criança, eu sempre ouvi falar de Flamengo, então não tem muito o que dizer sobre esse clube.
Mas hoje, de alguns anos para cá, estamos vendo a grandeza maior sendo campeões, brigando por tudo. E não só aqui, sendo reconhecido fora do Brasil também. Porque lá fora, até no próprio Azerbaijão, se você conversa com algum azeri, se você falar um time do Brasil, vão falar Flamengo. Então acho que é isso que pesa mais e por eu ser brasileiro também. Em questão de sonhos, o Flamengo pode me dar sonho que eu nunca tive aqui no Brasil, de ser campeão, seja uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil. E eu acho que eu estou num clube que pode buscar isso. Exatamente. Azerbaijão, quando fala para algum brasileiro, é desconhecido, mas é um país muito lindo. É um país que eu até recomendo para algum brasileiro que quiser conhecer. É um país turístico, de grandes comidas boas. E o que eu vou sentir saudade lá das amizades que eu fiz. Acho que a parte mais difícil nesse momento é o calendário, porque para mim eu acho que o futebol é 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. E sim, se você for acompanhar o Azerbaijão, o Karabag é um time que está sempre disputando Liga Europa. E Liga Europa lá fora não é qualquer competição. E sempre estamos enfrentando times grandes. Então acho que eu estou pronto para esse momento. Eu acho que eu estou preparado para isso. Lógico que tem todo o aval do Boto e do Felipe, com certeza dos meus companheiros de equipe. O Juninho chegou e tem como a gente tirar algo dessa coletiva dele, né, Mansur e Rick? Acho que é a humildade dele, né? Chegou e com essa bandeira, assim, né, com muita humildade para disputar espaço no Flamengo. E falando das características dele também, você acha que ele consegue suprir a carência que hoje o Flamengo está tendo como referência ali no ataque? Bom, em termos de nível técnico, o impacto que ele vai ter é difícil prever agora, porque é um currículo muito diferente do habitual que a gente está acostumado a ver de jogadores que o futebol brasileiro traz de fora, né? Não só pelo mercado que ele veio, mas por antes ele ter jogado futebol português em clubes com ambições menores. Você olha o currículo, não é aquele jogador que você olha os números dele e fala, não, esse jogador chega para jogar. Agora, é um trabalho de prospecção, de scout. É evidente que ele teve envolvido, por exemplo, em Liga Europa no passado, em jogos que ganharam uma visibilidade aqui, especialmente contra o Bayer Leverkusen, pelo momento que o Leverkusen vivia e o Karabag enfrentando muito bem, ele fazendo gols nos 2 jogos. Mas é um trabalho de prospecção muito baseado no perfil de jogador e das características, né? Sempre tenho dito isso aqui. Para mim, essa contratação ela começa a ser desenhada na última entrevista coletiva do Felipe Luiz na temporada de 2024, quando perguntam a ele o que ele queria para a camisa 9, entre aspas, para a posição de centroavante do Flamengo, diante de um primeiro semestre em que não teria o Pedro e a saída anunciada do Gabigol. E ele dizia que, e aliás fazendo uma advertência que era importante, né, que não é um jogador que viria para jogar aquele período da ausência do Pedro, é um jogador que o Flamengo contrataria para 2, 3 anos. Então precisaria continuar a estar no elenco sendo útil ao longo do tempo. Então ele disse, a gente precisava de um jogador que se enquadrasse no modelo de jogo dele. Pressionar o zagueiro adversário na saída, jogador de velocidade em condução da bola e ataque em profundidade, muito ataque em profundidade. E essas são as características do Juninho. Talvez ele não seja o mais refinado técnico, quando ele fala que ele não é um Gabigol, por exemplo. Os dois são jogadores ambos que gostam de atacar espaço, mas tem uma diferença. O melhor Gabigol tem um refinamento técnico aparentemente maior. Ele não é uma referência de ficar parado entre zagueiros, enfrentando os zagueiros, como é o Pedro. Mas ele é um jogador que já jogou pelo lado de campo, hoje joga por dentro. Me parece que ele pode cair pelo lado, mas para ele é melhor que ele caia pelo lado partindo de uma posição mais central e não recebendo parado para enfrentar o marcador. Até porque ali o Flamengo tem opção, né? Para fazer essa função. É o que mais tem no elenco. O que mais tem no elenco. O que o Flamengo mais tem hoje são pontas, né? Onde falta jogador ao Flamengo são atacantes que joguem por dentro. Então, ele talvez vá dar ao Felipe a possibilidade de ser o 9 ou de fazer uma dupla, e o Felipe em muitos momentos recorreu a uma dupla. Acho que ele, por ser um atacante de mobilidade, pode dar essa opção. Agora, é muito bom destacar isso. A gente está falando de característica. Em que nível ele vai fazer isso, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar do desespero do Internacional. Bateu o desespero nessa negociação do Flamengo, tentando a contratação de Vitão junto ao Colorado. No último vídeo a gente informou que o jogador já deu ok para a proposta do Flamengo de 5 anos de contrato, os empresários também, tanto é que hoje, quarta-feira, o pai do jogador, junto com um dos representantes do atleta, vai desembarcar em Porto Alegre
para poder conversar com o Internacional a respeito dessa proposta, e a gente vai falar o que está acontecendo lá no Internacional, porque o desespero bateu. Tem também informação sobre Danilo, o tempo de contrato que o Flamengo ofereceu ao zagueiro lateral, digamos assim, que está atualmente na Juventus e tenta sua rescisão de contrato junto ao time italiano. Vamos falar sobre essas informações no vídeo de agora. Tem também John Textor falando sobre a busca por um treinador, lembrando que o Botafogo encara o Flamengo daqui a alguns dias pela Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. Será que o Botafogo vai a campo contra o Flamengo sem treinador? Já já a gente vai falar aqui, a gente vai mostrar o que John Textor disse em relação a esse assunto. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda, beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar falando do desespero do Internacional, porque, e outra galera, isso aqui não é sobre o jornalista, porque o Wagner Martins é um cara que eu super respeito lá da imprensa do Sul, um cara super profissional. Ele noticiou o seguinte: na justiça, Inter se movimenta para denunciar dirigente do Flamengo por assédio a Vitão. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, mantém contato direto com o empresário e o próprio Vitão. Tal atitude está incomodando o dirigente do Internacional. Repito, isso aqui não é algo relacionado ao jornalista, ele está certo. Ele noticiou isso aqui porque alguém lá do Internacional passou para ele. Mas Internacional, que desespero é esse? Vocês fizeram, eu vou citar alguns exemplos aqui rápido. Vocês fizeram o mesmo com o Borré, vocês fizeram o mesmo com o Thiago Maia. Todo mundo faz isso. Isso é uma prática no futebol. A proposta é muito raro algum clube entrar em contato primeiro com outro clube para demonstrar interesse. É notório isso. Todo mundo só faz proposta a um clube quando já tem o ok do jogador, para não gastar tempo, entre aspas, com uma negociação. Por quê? Pode chegar, fazer a proposta a um clube e o jogador não querer ir. Então é normal fazer isso. O Flamengo fez isso. Deve ter feito. Vocês acham que o José Boto não tem uma relação com o Vitão? Foi o José Boto que levou o Vitão para o Shakhtar. Duvido que ele não tenha uma relação com os familiares, com os empresários. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, o Internacional, calma, sem desespero. Eu sei que vocês devem estar com medo de perder o principal zagueiro, um dos principais jogadores do setor defensivo no futebol brasileiro, mas calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa eu ver se a informação é importante. Não, né? Não, é só fotos do treinamento do Flamengo. Vamos lá, porque em entrevista exclusiva ao Placar Aberto da Placar TV, John Textor revelou que o Botafogo está tendo dificuldades para encontrar um treinador para substituir Arthur Jorge. Abre aspas. É um ano longo. Sei que todo mundo está animado com o jogo contra o Flamengo, mas tenho que ter certeza de que tomaremos a decisão certa, porque queremos ganhar o Brasileirão e queremos competir. E queremos vencer o Mundial de Clubes. Tenham cuidado para não ser rápido demais nessa decisão, disse o empresário norte-americano. Ele também falou o seguinte: você não pode apressar esse processo porque está preocupado com algo no calendário. Estamos levando isso a sério, estamos prontos para jogar. Nosso time é muito bom, tenho certeza de que quando eu fizer uma oferta, o técnico aceitará o trabalho, mas não vai nos dar muito tempo para treinar. Mas vamos tomar a decisão certa, porque queremos um técnico para o ano inteiro. Lembrando que Flamengo e Botafogo se enfrentam daqui a 10 dias pela Supercopa do Brasil. E outra, o John Textor, não é assim fazer proposta, alguém vai aceitar. Você fez a proposta por André Jardine, o André Jardine não aceitou, preferiu ficar no América do México. Não é fácil, se fosse fácil, o Botafogo já teria contratado. E por que não é fácil? Porque não tem boas opções no mercado. E os treinadores que estão na ativa, empregados, dificilmente vão aceitar um projeto como esse por conta da indecisão que está atualmente o Botafogo, embora o Botafogo esteja se reforçando bem aí na medida do possível. O Wendel, apesar do Wendel vir no meio do ano, Arthur, o Léo Lin, que é um bom goleiro, o David Ricardo é um zagueiro promissor do futebol brasileiro, enfim, Bitelo é um jogador que está sendo especulado também no Botafogo. Muitos saíram e poucos chegaram até o momento. E por falar em Supercopa do Brasil,
o Flamengo deve ir a campo sem o patrocinador nas costas da camisa, onde o Mercado Livre estava exibindo essa marca. Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo se existe a possibilidade de ter um patrocínio pontual para esse espaço da camisa, que é um espaço importante. Eu vou me recordar qual foi a marca que fez um patrocínio pontual? Foi a Amazon, acho, na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Enfim, o Flamengo fez isso na ocasião. Eu acho até uma ideia interessante. E eu perguntei isso não foi porque eu tive uma informação, foi porque eu fiquei curioso mesmo. Estava vendo o uniforme do Flamengo e essa pessoa me disse que improvável, mas não impossível, Venê. Aí eu perguntei se tem alguma empresa encaminhada para essa parte do uniforme. Aí a pessoa respondeu que está bem longe ainda de ter um acerto. Então fica aí a informação. E por falar nisso, muita gente me questiona também quanto que o Flamengo ganhará por participar do Super Mundial. Não só o Flamengo, né? Os outros clubes brasileiros também, como Palmeiras, Botafogo, o próprio Fluminense também. E ainda ninguém sabe. Os mandatários dos clubes brasileiros não foram comunicados oficialmente. Perguntei a 3 presidentes, os 3 me responderam a mesma coisa. Nós não fomos comunicados ainda. Então fica essa indecisão ou essa incógnita de quanto cada clube vai ganhar pela participação no Super Mundial. Eu acho que não será pouco, tá? Não, assim, beleza, posso errar feio, mas eu chutarei aí na casa dos 20 milhões de euros, pelo menos, para participar desse Super Mundial no meio do ano promovido pela FIFA. Vamos agora falar do Danilo, para encerrar nosso vídeo aqui, porque a imprensa italiana noticiou que o Flamengo ofereceu 2 anos de contrato. Eu fui apurar no Flamengo, o que me falaram é o seguinte: se o Danilo quiser fechar 2 anos mais 1, ou seja, o que seria esse mais 1? 2 anos certo de contrato, então iria até o fim de 2026, podendo estender por mais 1 se ele atingir metas estabelecidas em contrato. E o Danilo atualmente, quer ver, vou até ver a idade dele aqui certinho, Danilo, o gol, Juventus. Vou até ver a idade dele certinho aqui ao vivo para vocês, para não noticiar nenhuma besteira. O Danilo tem 33 anos, então beleza, ele faz aniversário em julho, então ele terminaria aí com 36 anos. É a mesma idade do Bruno Henrique, por exemplo, que vai terminar o contrato dele com o Flamengo. Eu não acho nenhum absurdo oferecer esse tempo de contrato. O meu ponto em relação ao Danilo é investimento salarial e luvas. Se for muito alto, eu particularmente não acho válido para o Flamengo. Pensando a longo prazo, pensando a curto prazo, beleza, é um jogador que pode chegar e ajudar bastante o Flamengo, mas a longo prazo depende muito de quanto ele ganhará de salário e luvas, porque ele chegaria, entre aspas, de graça, porque vai ficar livre no mercado, tanto é que ele trabalha na rescisão de contrato com a Juventus. Então, pessoal, cautela sim. Então eu, enfim, fico com certo receio de promover um pouco de ansiedade e expectativa em vocês, torcedores do Flamengo, e no fim das contas acabar não acontecendo. Mas é óbvio que tem boas chances. Eu, no lugar do Danilo, não pensaria 2 vezes. 33 anos, já fez tudo que podia fazer na Europa, já ganhou o dinheiro que ele poderia fazer, o pé de meia dele, da família dele. Ele se diz Flamengo, ele diz que a família inteira é Flamengo. O Flamengo hoje é uma visibilidade absurda. Se ele jogar bem, ele vai continuar sendo convocado para a seleção brasileira, vai disputar Super Mundial, vai brigar pela Libertadores, vai brigar pelo Brasileiro, vai brigar pela Copa do Brasil, vai morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa. E é maravilhosa mesmo porque esses jogadores, eles nem conhecem o pior do Rio de Janeiro. A verdade é essa. Eles não conhecem o pior do Rio de Janeiro. Eles só vão curtir a parte boa do Rio de Janeiro. Vai ganhar em dia, estrutura para trabalhar, um elenco bom, vai jogar ao lado do Alexandre, seu amigo, vai ser treinado por Felipe Luiz, seu parceiro. Gente, eu no lugar dele não pensaria 2 vezes, 2 anos de contrato. Pô, Danilo. Agora, se o Danilo vier, o Vitão também vem? Fica essa incógnita, né? Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, falaram assim, pelo menos um tem que vir. Não dando certeza que um vem dessas 2 opções e nem dando certeza que os 2 vão vir também. Um tem que vir, concordo. Zagueiro tem que vir, tem que ser contratado. Então fica aí as informações para vocês. Uma ótima quarta-feira. Hoje tem jogo do Mengão. Tamo junto contra o Bangu. Vamos acompanhar esse duelo. Espero que dessa vez o Flamengo vença. Valeu, galera!
Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Qualquer novidade que surgir na Gávea, eu vou trazer aqui para vocês. Qualquer informação do nosso Mengão, vou trazer aqui para o nosso canal. Então, se você quer ficar atualizado em notícias do Flamengo, se inscreva ao nosso canal, tá? E ative o sino da notificação, para quando eu colocar um vídeo aqui do Flamengo, você será notificado a notícia mais atualizada do Flamengo. Agora, com um detalhe, eu concordo que o Flamengo contrate o Danilo. Só não concordo se ele vir ganhando super salário. Pô, pagar um super salário para o jogador que está em final de carreira, muita calma nessa hora. Acredito que o Flamengo, por mais que o mercado está bem aquecido, está difícil de encontrar, mas o Flamengo pode encontrar um jogador melhor, pagando bem menos aqui no Brasil ou na América do Sul, né? Porque o Danilo já ganhou tudo que tinha a ganhar, já fez seu pé de meia na Europa, está em final de carreira, e o Flamengo pagar um super salário, aí já não concordo, né? Mas vamos ficar aí antenado na contratação do Danilo e também do Vitão do Internacional, né? Qualquer novidade que surgir no Flamengo, eu vou trazer aqui para o nosso canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e dê um like nesse vídeo, tá bom? Ou deixe também seu comentário aqui embaixo, o que você achou, tá? Forte abraço, até mais.